Agora que temos o nosso texto escrito, ou enquanto escrevemos o nosso texto, devemos pensar nas referências que devemos usar e como as usar. Bom, então uma citação, como penso que saberão, é a menção no texto da informação extraída de outros documentos. Tem que seguir aqui o princípio da verificabilidade. Se eu incluo aquela citação, aquela referência, ela tem que existir e tem que forçosamente ter que ver com aquilo que eu estou a dizer. Usa-se quando há necessidade de provar a autoridade, a originalidade ou a fidedignidade. Todas as citações, melhor dizendo, incluídas no texto, obrigatoriamente têm que figurar no fim na lista das referências. Temos citações diretas, indiretas. As diretas porque são uma transcrição literal e por isso devem estar entre aspas. As indiretas que são uma transcrição apenas parcial, mas atenção aqui que não podemos alterar a ideia original. Não necessita, no entanto, de aspas. Temos a citação de citação. E aqui nós, professores, encontramos muitos erros a este nível. Quando o aluno cita um artigo que viu citado num segundo artigo, essa situação tem que ser discriminada, como aqui vos explicamos. Portanto, quando citamos um documento que consultamos num segundo artigo, devemos dizer, por exemplo, como diz ali, Teixeira e Martins, citado em Freitas e completar a referência. Temos vários tipos de citações. Citações de um autor ou de dois autores são feitas, por exemplo, escrevendo Silva 2013 ou Silva e Borges 2013, como está no exemplo. Se tivermos mais de dois autores, já devemos escrever Silva e colaboradores ou Silva et al. E et al. Significa, como sabem, et ali, que significa e outros. Se o mesmo autor for citado e os seus trabalhos tiverem sido escritos no mesmo ano, devemos fazer Silva A, Silva B e a seguir, portanto, descrever o ano. Se tivermos muitas citações do mesmo autor, podemos organizá-las como está aqui, onde diz múltiplas citações. A citação de trabalhos do mesmo autor que foram publicados em anos diferentes, podemos fazer escrevendo o nome do autor e depois enumerando os anos em que cada um dos artigos foi publicado. Se na citação tivermos autores, nas nossas citações tivermos autores com o mesmo sobrenome, vamos distingui-las pelas iniciais do nome. Citar uma entidade, citamos como está aqui no exemplo, e se pretendemos citar uma tese, uma dissertação ou monografia, fazemos-lo primeiro indicando o sobrenome do autor e o nome, o título da tese, o ano em que a defesa foi realizada, o número total de páginas dessa tese e que tipo de tese é que estamos a falar. Devemos também indicar o nome da faculdade e da universidade e a cidade da instituição. Artigos em revistas, normalmente seguimos sempre as indicações da instituição para quem estamos a escrever a nossa tese ou da revista para onde estamos a submeter o nosso trabalho científico. Se nós quisermos fazer referência a um sítio de internet que consultamos, temos que pôr sempre o sobrenome do autor e o nome, o título, e dizer que estava disponível e acrescentar o URL completo. Devemos adicionar ainda o dia e o mês e o ano em que foi consultado. Em relação ao mês, deve ser abreviada a terceira letra, excepto para maio. Se queremos incluir na nossa lista de referências livros, temos que dar indicações sobre o nome do autor, o ano em que foi publicado, o título e todas as indicações que vêm aqui a seguir neste exemplo. Só se indica o número da edição se não for a primeira, como é óbvio. Artigos em livros também devem ser referenciados com regras próprias, como consta aqui neste exemplo, ou como a revista ou a instituição, mais uma vez, sugerem que seja feito.
O material de apoio, de arquivo ou trabalho de campo, nomeadamente entrevistas, devem ter sempre o nome do autor, no caso de material de arquivo, o nome da coleção e informação sobre o conteúdo e a sua localização na instituição onde estão alocadas. Se estivermos a fazer referência a um trabalho de campo e aqui se quisermos introduzir uma determinada entrevista, a este tipo de trabalho não podemos chamar referências, aparecem normalmente como apêndice. Por exemplo, J. Santos, entrevista pessoal, e depois dão as indicações que considerarem necessárias e úteis. As referências devem ser organizadas por ordem alfabética ou pelo sobrenome do autor e aparecem no texto identificadas com o número ou com o nome do autor. Uma nota final para vos dizer que existem, como penso que sabem, vários softwares muito úteis que estão disponíveis online e gratuitos por um período, por vezes, largo. Esses softwares, como eu ia dizendo, que nos ajudam a organizar as nossas referências. Inclusivamente, esses softwares têm diferentes hipóteses de organização de acordo com a revista que vamos submeter. Aconselho-vos vivamente a consultarem ou a usarem o EndNote, o Zotero, o Mendeley. Se não estiverem habituados a fazê-lo, peçam apoio, porque realmente vai-vos ajudar e facilitar a vossa escrita da tese. No fim, dizer que a bibliografia são as referências que vocês citam no texto e inclui também as que não citaram, mas que foram consultadas. Um parênteses apenas para falar um pouco sobre os agradecimentos. É um capítulo não obrigatório, mas muito desejado, é facultativo, como eu estava a dizer, é muito apreciado, ocupa uma página própria e deve ser objetivo. Não se esqueçam de agradecer aos vossos orientador e co-orientadores, colegas de trabalho, eventualmente agradecer à família, mas não se esqueçam nunca que isto é um documento de trabalho. As dedicatórias podem ser a título póstumo, a um familiar. Mais uma vez, não se esqueçam que é um documento de trabalho. Devemos agradecer a quem nos deu apoio técnico significativo, a quem possibilitou a utilização de amostras ou equipamento, a quem financiou o trabalho e a quem financiou, por exemplo, uma bolsa de estudo, ou um estágio, etc. Se alguém não participou ativamente no trabalho, não deve ser autor, o seu nome cabe aqui na página dos agradecimentos. A autoria tem que ser sempre justificada. Como podem ver aqui, há já artigos científicos que nos pedem para discriminarmos a contribuição que cada um dos autores teve para aquele trabalho científico. O último slide para vos dizer que as diferentes partes da vossa tese, incluindo o abstract, a introdução, etc., têm que constituir um puzzle perfeito. Todas as peças devem encaixar perfeitamente. Bom, agora que chegamos ao fim, espero que tenham gostado e aprendido bastante. Caso tenham dúvidas, estou sempre disponível para explicar.